Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula de Direito Constitucional. Nesta oportunidade, daremos continuidade ao estudo da nacionalidade, é a parte 3 da nossa aula 51. Vejam que o tema nacionalidade traz bastante informações importantes, traz uma gama de informações importantes para os concursos públicos, por isso dedicamos a ele 4 partes. Hoje, a nossa terceira parte, daremos continuidade ao estudo, falando ainda da naturalização secundária, daquela nacionalidade adquirida. Antes, contudo, um breve resumo do que foi tratado na aula passada. Falamos do brasileiro nato e da situação prevista na alínea C, onde a emenda constitucional trouxe uma alteração, resolvendo o problema que existia sobre o indivíduo ter que residir no Brasil e só poderia adquirir definitivamente a nacionalidade depois de completar 18 anos. Falamos ainda da naturalização secundária, onde trouxemos como discussões mais importantes a questão da adoção. O estrangeiro adotado por um casal brasileiro ou por pai e mãe brasileiro, ele será considerado brasileiro nato, é o que prevalece na doutrina. E por fim, discutimos que a naturalização expressa ordinária Na naturalização expressa ordinária, existe discricionariedade do Estado em concedê-la ou não, ao passo que, na naturalização expressa extraordinária, há direito subjetivo do estrangeiro em adquiri-la, caso ele cumpra, caso ele atenda os requisitos previstos no texto constitucional. Vamos continuar então e iniciar a parte 3 da aula 51 para tratar da nacionalidade. Parte 3. Vamos iniciar com o estudo da quasi-nacionalidade. Vejam, eu disse aos senhores que atentássemos para a questão de que, quando falamos da naturalização expressa ordinária, tínhamos a previsão dos países de língua portuguesa. Por que é importante lembrar desta informação? Porque no parágrafo 1º do artigo 12, no texto constitucional, nós falamos aos portugueses e não mais aos originários de países de língua portuguesa. Pode parecer uma informação superficial, mas na hora da prova, na hora do nervosismo no concurso público, os senhores podem ser levados a confundir através da forma ou da maneira como serão questionados na prova. Vamos então à leitura deste parágrafo 1º. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Vamos verificar quais os requisitos para a aquisição dessa quasi-nacionalidade. Quando falamos em quasi-nacionalidade, dissemos que ela tem que ser válida para os portugueses residentes no país, continua sendo português, mas adquire ao menos os mesmos direitos do brasileiro naturalizado. E ainda deve haver reciprocidade por Portugal. Professor, não entendi muito bem. Vamos esmiuçar esses detalhes. Válida para portugueses residentes no país. O português deve residir no nosso território para que ele tenha o direito a essa quasi-nacionalidade. Veja, ele residindo, ele vai continuar sendo português. Ele não vai adquirir a nacionalidade brasileira, mas será conferido a ele os mesmos direitos do brasileiro naturalizado. Quando falamos das outras espécies de naturalização, há a aquisição da nacionalidade brasileira. Aqui não. Aqui ele continua sendo português, no entanto, ele terá os mesmos direitos do brasileiro naturalizado. No entanto, para isso é fundamental, é exigência do texto constitucional que haja reciprocidade por parte de Portugal. Vamos a um exemplo prático. Verificamos a situação em que o português que não tenha adquirido a nacionalidade brasileira, que continue português, mas que resida no nosso território, tenha o direito de votar. Da mesma forma, o brasileiro tem que ter o direito de votar submetido às mesmas condições. Se não houver a reciprocidade, não há que se falar em quasi-nacionalidade. É exigência do texto constitucional, portanto, o indivíduo ele tem que ter, há que haver entre os estados um acordo de reciprocidade para que o indivíduo tenha direito a faça direito ou tenha o direito à aquisição dessa quasi-nacionalidade. Vamos dar continuidade. Dissemos aos senhores
quando falamos da adoção do estrangeiro, que existia diferença de tratamento entre o brasileiro nato e naturalizado. E a partir deste momento, vamos verificar quais seriam essas diferenças e o que motiva a existência dessas diferenças. Vamos à leitura do parágrafo 2º do artigo 12. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos na Constituição ou nesta Constituição. Cai na prova do concurso o questionamento se a lei pode ou não estabelecer distinção entre brasileiro nato e naturalizado. A resposta só pode ser negativa, pois o próprio texto constitucional diz que a lei não poderá estabelecer essas distinções, salvo as previstas na própria Constituição, salvo as previstas no próprio texto constitucional. E vamos verificar quais seriam elas. Vamos lá. Brasileiros natos e naturalizados, regra geral, não pode ser estabelecida distinção, como exceção, situações previstas na Constituição. É aquela máxima do direito. Toda regra acaba tendo uma exceção. Como regra não há que estabelecer distinção, a lei nunca pode estabelecer distinção, só a Constituição e nas exceções previstas no próprio texto constitucional. Quais seriam elas? Primeiro, são privativos de brasileiro nato os cargos. Vejam, o próprio texto constitucional é seco e direto. São privativos de brasileiro nato determinados cargos. Ou seja, não se admite que brasileiros naturalizados assumam estes cargos. Vamos à leitura. Quais seriam esses casos? De presidente e vice-presidente da República, de presidente da Câmara dos Deputados, de presidente do Senado Federal, de ministro do Supremo Tribunal Federal, de carreira diplomática, de oficial das Forças Armadas e de ministro de Estado da Defesa. Professor, eu tenho que saber esses casos? Tenho. É obrigatório conhecer quais são os cargos privativos de brasileiro nato. É fundamental, pois pode cair no questionamento da prova dos senhores quais dos cargos abaixo não é privativo de brasileiro nato, ou qual o único cargo abaixo é privativo de brasileiro nato, e os senhores serão chamados a responder esse tipo de questionamento. Vamos entender a motivação para essa diferença de tratamento. O que motiva a existência dessa diferença de tratamento? Vejam, quando falamos nos cargos privativos, estamos ligando estes cargos a duas questões primordiais, ou sucessão do presidente da República, ou questões de segurança nacional. Ou seja, o que justifica essa diferença de tratamento para a ocupação de determinados cargos dentro do nosso ordenamento jurídico é a sucessão do presidente ou segurança nacional. Professor, tenho que saber qual é a sucessão do presidente, qual é a questão de segurança nacional? É importante, mas esse é um questionamento muito mais fácil do que saber quais são os cargos privativos. Vejamos neste gráfico. Presidente da República e vice-presidente, sucessão do presidente. Presidente da Câmara dos Deputados, sucessão do presidente. Presidente do Senado Federal, sucessão do presidente. Ministro do STF, sucessão do presidente. Veja, é tão importante conhecer esses 4 casos que esse tema também está ligado à própria sucessão do presidente. Um outro tipo de questionamento que pode vir na prova. Quem sucede o presidente no caso de falecimento do mesmo? É o vice. Depois do vice, isso está previsto no texto constitucional. Eu tenho certeza que os senhores já tiveram a oportunidade de ler, já que estão lendo a Constituição desde o início das nossas aulas. Ainda, outros cargos. Nós temos o de carreira diplomática, é questão de segurança nacional. Nós temos oficial das Forças Armadas, também questão de segurança nacional. E ministro de Estado da Defesa, que também é uma questão ou está ligada à segurança nacional. Muito importante conhecer esses cargos e muito importante também conhecer qual caso é de sucessão do presidente e qual caso é de segurança nacional. O de sucessão de presidente, primordial conhecer, já que pode vir questionamentos diferentes sobre a própria sucessão do presidente e não sobre questões afetas à nacionalidade ou cargos privativos de brasileiros natos. Vamos continuar. Outra diferença de tratamento. A ocupação de cadeiras, por assim dizer, no Conselho da República. Artigo 89, inciso 7, vamos à leitura dele. O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e dele participam
6 cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo Presidente da República, 2 eleitos pelo Senado Federal e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de 3 anos, vedada a recondução. O Conselho da República é órgão de consulta, de assessoramento do Presidente da República. Dessa forma, ele tem grande importância, de forma que o Presidente da República vai se consultar, se aconselhar com este Conselho. Dessa forma, é fundamental que brasileiros natos ocupem cadeiras neste Conselho da República. É a previsão do artigo 89, inciso 7, que aqui nós acabamos de ler. Vamos verificar aqui. 6 cidadãos brasileiros no Conselho da República. Órgão que auxilia o presidente, são as informações mais importantes. Mas as diferenças existentes de tratamento não param por aí. Nós encontramos também previsão no artigo 222 do texto constitucional. Aqueles artigos que muitos candidatos acham que não têm importância, mas que, por estarem no fim do texto constitucional, mas que acabam sendo dali extraídos questionamentos importantes. Vamos à leitura. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no país. Parágrafo 1º. Em qualquer caso, pelo menos 70% do capital total e do capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens deverá permanecer direta ou indiretamente a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação. Veja, considerou-se no texto constitucional a importância de conceder a propriedade dessas empresas jornalísticas e de radiodifusão a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, de forma a proteger o próprio sistema jurídico ou ordenamento jurídico nacional. Imaginemos que fosse proprietário ou estivesse no comando de uma empresa jornalística um indivíduo que fosse contrário ao nosso país, ou que não fosse brasileiro nato ou naturalizado. Este indivíduo usaria esse sistema de jornalismo, esse sistema de radiodifusão, para incutir na sociedade ideias prejudiciais ao nosso ordenamento, ao nosso sistema. Daí a importância de que a propriedade das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora de sons e imagens fique a cargo de brasileiros natos ou de brasileiros naturalizados há mais de 10 anos. É importante lembrar dessa afirmação, dessa parte do texto, brasileiros naturalizados há mais de 10 anos, pois pode cair na prova de vocês a supressão dessa expressão há mais de 10 anos ou a alteração da quantidade de anos necessários para que esse indivíduo possa ser proprietário de empresa jornalística e de radiodifusão. Vamos dar continuidade. Aqui, propriedade de empresa jornalística ou de radiodifusão sonora e de sons e imagens, e nós temos como requisito, ou podem ocupar, ser proprietários ou ocupar a gestão, brasileiros natos ou brasileiros naturalizados há mais de 10 anos. Continuando, vamos falar ainda da extradição. Vejam, o texto constitucional é muito claro. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. Professor, isso cai na prova? Cai muito na prova dos senhores o tema extradição. E o que vocês têm que ter em mente? Que, em regra, o brasileiro nato nunca será extraditado. Repetindo para que vocês fixem. O brasileiro nato, em hipótese alguma, ele nunca será extraditado. Não existe previsão de extradição do brasileiro nato. No entanto, o naturalizado poderá ser extraditado em 2 situações. Em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Vamos lá, vamos verificar como que isso se dá. Extradição.
Brasileiro nato, na parte de baixo, nós temos, nunca será extraditado. Brasileiro naturalizado, pode ser extraditado em duas hipóteses. Quais são elas? Prática de crimes comuns anteriores à naturalização, ou ainda tráfico ilícito de entorpecentes antes ou depois da naturalização, ou seja, a qualquer tempo. Pode cair na prova se o naturalizado pode ser extraditado, por exemplo, pela prática de crimes anteriores à naturalização, ou qualquer crime anterior à naturalização. Crimes comuns anteriores à naturalização não tem problema. Pode cair também na prova dos senhores, se ele pode ser extraditado por crime comum depois da naturalização. Resposta há de ser negativa. Ele só pode ser extraditado por tráfico ilícito de entorpecente depois da naturalização. Antes ou depois, o tráfico ilícito permite essa situação da extradição do indivíduo. Com isso, nós chegamos ao fim da parte 3 da aula 51, onde nós estamos estudando os aspectos mais importantes sobre a nacionalidade. Verificamos aqui a diferença de tratamento existente entre o brasileiro nato e o naturalizado. Verificamos também a questão da quase nacionalidade, onde dissemos aos senhores que ela difere da naturalização expressa ordinária. Trouxemos as diferenças por questões de sucessão presidencial e segurança nacional. Falamos ainda da diferenciação na extradição e também na propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão de sons e imagens. Com isso, na próxima aula nós encerraremos o estudo da nacionalidade e faremos alguns exercícios sobre o tema. Espero que vocês tenham compreendido o que foi passado aos senhores nesta aula. Estão aqui os meus contatos, meu e-mail, meu Twitter, meu Facebook. Qualquer dúvida, podem entrar em contato que a gente responde para os senhores. Um grande abraço, bons estudos e boa sorte.